O tema hoje se chama oração, confissão e declaração. Isso vai estar publicado no YouTube durante a semana, editado direitinho, né? Arranjado, arrumadinho pelo Neilton. Obrigado, Neilton, pela colaboração também tão preciosa. Mas antes vamos fazer a nossa declaração diante dos anjos que estão aqui. Aquela que a gente vai fazer hoje pela 15ª vez. Diga comigo, abençoado, este ano, mas diga com firmeza, em alto e bom som. Diga de novo, este ano, cuidarei da minha mente, com muito mais excelência, para que as palavras que saírem da minha boca manifestem toda a prosperidade de Deus na minha vida e na vida da minha família. Lembrando que o poder da vida e da morte está na minha boca. Um aplauso ao nosso Deus que nos revela isso. Então, temos que ter cuidado com o que a gente fala, né, Wanda? Muito cuidado, porque quem sabe você esteja vivendo hoje o fruto daquilo que você vem falando por décadas e nem se dá conta. Então hoje eu gostaria de recordar esse assunto na vida de muitos de nós: oração, confissão e declaração. Nós temos aí um anúncio que é: se alguém deseja uma de nossas palestras, né, nos lugares onde está, faça contato conosco que nós podemos combinar com tranquilidade. Não é para cobrar, não, é de graça. A ideia é combinar horário, dia, essas coisas, né? Então, oração, confissão e declaração. Esse assunto, no novo pacto, depois da cruz, é um assunto de grande importância na nossa vida, porque nós vivemos por aquilo que nós falamos. Nós costumamos dizer que esse pacto da graça, que é aqui depois da cruz, né, aquilo que sai da nossa boca é altamente influenciável naquilo que está ao nosso redor. Ou seja, com a nossa boca, nós temos o poder de dar vida, dar existência às coisas que ainda não existem, como se elas já existissem, quando nós começamos a falar aquilo que sai pela nossa boca. Por outro lado, a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o coração, mente, está cheio. Então, para você conhecer como é a personalidade de uma pessoa, basta você conversar com ela 5 minutos, que você vai saber o que está naquela mente. Porque se a Bíblia é verdade, ela diz que aquilo que está na tua mente sai pela tua boca, e você fala com a tua boca. Então aquilo que você fala pela tua boca mostra quem você é por dentro. Veja que esse assunto é sempre na moda, né? É um pacto de boca. É um pacto em que nós estamos com um anjo do Senhor acampado ao nosso lado. Quantos creem nisso? Diga, eu tenho um anjo delegado pelo Senhor para cuidar de mim. Você tem um anjo, eu tenho um anjo, ele tem um anjo, ela tem um anjo, o outro tem um anjo. Aqui então, nós estamos com esse número visível dobrado, porque cada um de nós tem um anjo ao seu lado, assim, esperando a ordem que sai da tua boca para ele manifestar aquilo que você tem necessidade. Graças, Rosana. Então, por isso que nós dizemos que é um pacto de boca e cantamos: deves ter muito cuidado no momento de falar, tu vives pelo que fala, pelo que falas, deve ter muito cuidado, e assim por diante. Nós cantamos isso. Então você entende que toda expressão nossa é uma ordem para esse mundo que está aí nos rodeando. E há um ponto aqui que o Senhor nos aclarou e a gente queria compartilhar nesse momento com a igreja. Nós estamos em graça. Em graça, nós devemos orar ou não? Não, em graça não tem oração. Algumas pessoas dizem isso.
Algumas pessoas, a Bíblia não, ok? E aqui nós estamos pelo que está escrito. Não estamos por opiniões almáticas e carnais de ninguém. Pode parecer, né, muito evidente, muito espiritual, alguém falar alguma coisa assim, talvez, não sei, mas não é bíblico. Então tem uma diferença que eu gostaria de colocar para os abençoados. Oração, o que é oração? Oração é uma conversa com o nosso Pai, uma conversa com o nosso Criador. O meu pai, o velho Pedro, eu conversava com ele assim, a gente saía, a gente compartilhava junto, a gente ia para determinados lugares junto, a gente bebia determinada bebida, compartilhava. E eu conversava com ele dos meus projetos, meu pai, pô, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, eu estou com isso no meu coração. Às vezes, né, ele se colocava de acordo comigo, às vezes ele se colocava contra, porque o pai não é amigo do filho. O pai que quer ser amigo do filho vai errar. O pai tem que ser pai. Ser pai, ou mãe, né, claro, está acima de amigo. Porque depois o filho te confunde com amizade não coloca o relacionamento onde deveria estar. A gente tem procurado ensinar isso. Então, às vezes ele se colocava contra. Não, acho que você não deve fazer assim, por isso. Às vezes eu aceitava a opinião dele, às vezes eu ia contra a opinião dele, às vezes eu me dava bem, às vezes eu quebrava a cara. O que eu quero dizer é que a gente tinha um relacionamento de intimidade. Pois bem, esse mesmo relacionamento de intimidade entre um pai e um filho é o que você, Sandra, tem que ter com o teu Criador. Quem te criou? Cantamos agora, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E a religião colocou uma coisa equivocada na nossa mente, que é uma distância entre o nosso Criador, o nosso Pai, e nós. E a graça começou a nos mostrar que, tendo Ele se reconciliado conosco, Ele está aqui, ó. Por isso é que a Bíblia chama, vós sois deuses, porque sois filhos do Deus com D maiúsculo. Então, como é que a religião ensinou falar com o nosso Deus e a gente ainda tem esse vício? Senhor amantíssimo Deus, entramos na tua presença. Ou seja, estava longe dele então? Estava fora da presença? Vamos questionar isso. Porque orar não é isso, orar é intimidade. Senhor, tem coisa que o Senhor faz, eu não entendo. O Senhor engravidou a mulher antes de casar. Que coisa esquisita, né? Deus é esquisito. Deus não é esse quadradinho da religião, não, abençoado. Deus, quando tem um propósito, Ele vai usar o que Ele tiver pela frente. Teve um dia que Ele falou através de um animal. Outro dia Ele falou através de uma árvore pegando fogo. Deus é assim. Então, e esse Criador é o nosso Pai, que nós devemos ter essa intimidade com Ele. Quando pouco a pouco a gente vai exercitando isso, verdade? Quando a gente for orar, o que diz a Bíblia? Não é ali na praça, em público, para que todo mundo fique vendo a nossa religiosidade. Não, a Bíblia diz que a gente deve procurar um canto mais oculto e, na tua intimidade do teu quarto, você colocar para o Senhor, para o teu Pai, na verdade, o único que pode resolver qualquer problema é Ele. Você colocar para Ele todas as tuas necessidades, todas as tuas angústias. E ali, naquele silêncio, você vai ouvir a resposta, vai ouvir o caminhar. Isso é oração. Diga, oração. Então, eu quero dizer para você que em graça se ora. Quantos recebem essa palavra? Porque em graça reconhecemos Cristo sobre todos. Se ora. Aquela pessoa que diz que em graça não se ora, ela está na carne e vai dar problema, porque em graça se ora. Não há um só versículo dizendo que não se ora em graça, e contrário disso, há muitos versículos falando de oração em graça. Hoje a gente vai citar alguns poucos, para não cansar ninguém aqui. Então isso é oração. Todos entenderam a oração? Tranquilo? Tá? Mas existe também a confissão. Pastor, quer dizer que oração é uma coisa e confissão é outra? Claro!
Porque a confissão é aquilo que você faz para que esse anjo esteja do teu lado, ouça da tua boca aquilo que você crê. Diga, eu estou curado. Está doendo pra caramba, o anjo está te vendo. Está doendo, o médico disse que não tem jeito, passou remédio, disse isso, disse aquilo, mas você crê em outra coisa. Você já lá no cantinho, já conversou com o papai, e ele já te mostrou ali o que é a mão dele na vida de muita gente, de todos nós. Então esse anjo está chamado a manifestar aquele decreto, comece a falar, diga, eu estou curado. Diga assim, eu estou prosperado. Que coisa mais estranha do que isso? Às vezes você não tem um centavo no bolso e dizer que é próspero, porque a prosperidade não é o que o teu bolso mostra, a prosperidade é o que está escrito sobre você. Isso é declarar, confessar. Então oração é uma coisa, declaração é outra coisa. A declaração expressa a fé que você tem para a cobertura angelical. São duas coisas diferentes e você deve ter muito cuidado com isso. Vamos a Efésios 4, 29. Nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca. Não está falando de PQP, FDP, não está falando nada disso. Está falando de palavra corrompida. Palavra corrompida é, para o apóstolo Paulo, é palavra que fere a posição no pacto. Mas é claro que você sabe que deve cuidar da tua boca por vários motivos. Não estou aqui querendo educar, nem trazer isso. Eu estou aclarando o que diz o Evangelho. Nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca. Porque eu conheço gente que fala palavrão e fala mais graça, pacto, Evangelho, do que muitos que não falam palavrão nenhum. Então isso não está falando disso, tá? Nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca, senão a que for boa para a necessária edificação, a fim de transmitir graça a quem? Aos ouvintes. Ok? Diga comigo, nenhuma palavra corrompida sairá da minha boca. Eu estou completo, em paz, na minha vida tudo está bem, porque está escrito que tudo colabora para o meu tudo. Diga tudo. E se o homem jogar bomba lá na Síria? Tudo. É esquisito, né? Mas está dizendo ali que tudo. Então você não pode recuar do pacto por aquilo que teus olhos estão vendo. Os exemplos bíblicos aí são grandes, às vezes a gente compartilha. Então o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, orava. E tem mais, ele pedia. Colossenses 1,9, esse é um ponto delicado que nós temos que corrigir. Não cessamos de orar por vós, quer dizer que Paulo orava pelos outros. Caramba, eu nunca tinha visto que na graça se orava por ninguém. Não cessamos de orar por vós. Ou seja, existe algo bem bonito na graça, que é quando você pega a fé que você tem, junta com essa fé que eu tenho, que é a mesma, e colocamos essa mesma fé a favor de alguém que ainda não tem a capacidade de orar como convém, ou de declarar como convém, e você vai aí educando, e Deus age aí. Tem uma passagem que diz que Jesus tinha uns caras que gostavam muito de um amigo, e esse amigo acho que era paralítico, algo assim. E esses amigos sabiam que se Jesus orasse por aquele paralítico, ele ficaria bom. Aí a Bíblia fala assim, vendo Jesus a fé daqueles que o carregavam, enviou sua palavra e ele foi curado. Então tudo é pela boca. Não cessamos de orar por vós e de pedir. Paulo pedia. Pedir a quem? Ao dono. Quem é o dono? Deus. Quando você entende que você precisa pedir, você está reconhecendo que tem alguém mais poderoso que você. Quando você pensa, não, em graça não tem que pedir. Primeiro, você está ferindo uma orientação em graça, né? Segundo, você está dizendo que você é todo-poderoso,
já tem tudo e não precisa pedir nada a Deus. Se o Senhor diz, através de sua palavra, que é necessário que a gente expresse as nossas necessidades através da nossa boca, e alguém diz que isso não deve ser feito porque não temos que ficar pedindo nada a Deus, como é que você acha que Deus se sentiria? Estamos entendendo? Pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Efésios 3:20. Pedir. Paulo ensina pedir. Deus é poderoso para fazer quantas coisas? Todas. Muito mais abundantemente do que pedimos. Eu estou pedindo ao Senhor um horário na rádio dele. Mas ali está dizendo que Deus é poderoso para fazer as coisas além disso. Eu creio. Quantos recebem isso? Mais abundantemente do que pedimos. Talvez você esteja pedindo um emprego para ganhar 5 salários mínimos. Mas essa palavra ali está dizendo que Deus é poderoso para te dar algo além do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Segundo o tema da semana passada, que é o poder que atua em nós. Quantos estavam aqui semana passada? Esse poder atua na gente, que é a fé, né? Então, Paulo diz, olha, se Deus é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos, então o ponto de partida para que Ele possa fazer abundantemente mais é o pedido. Diga comigo, pedir, falar, dizer, expressar. Põe para fora. O que você quer? Fale, diga, não duvide, não duvide. Filipenses 4:6. Olha o que diz: por nada estejais afanados. Essa semana só deu para a gente colocar a haste do projetor. Mas pagamos o aluguel, pagamos a primeira parcela, e eu gostaria de ter feito mais. Mas a palavra fala para mim o quê? Calma, você não aguentaria essa velocidade. Teu corpo está preparado para viver um dia de cada vez. As pessoas têm estresse, têm essas coisas malucas aí, porque elas querem acumular o problema de amanhã, de depois de amanhã e de depois de amanhã, agora. E o nosso corpo, a nossa vida não está preparado para isso, está preparado para viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu afã. Nada estejais afanados, senão o apóstolo da graça, que colocou o fundamento, senão vossas orações, quantos aqui oram? Sejam conhecidas diante de quem? De Deus, em toda oração e... O que é súplica? Pedido. O apóstolo Paulo. Então tem vários versos ensinando, incitando, instando a orar, mas não tem nenhum que diga que você não tem que orar em graça, porque já está completo em Cristo Jesus. Ok. Então, há aqueles que se presumem mais espirituais do que outros e dizem que não tem que pedir nada a Deus. E isso pode parecer muito espiritual, né? Porém, não tem nenhum verso bíblico de apoio. Agora, para orar tem. Jesus ensinava como declarar. Já não é orar. Jesus declarava, ensinava. Marcos 11, verso 23. De certo vos digo que qualquer um que disser a este monte, ele não está falando de um morro não, tá, abençoado? Ele está falando de um problema, de uma enfermidade, de uma escassez, de uma situação difícil, de um desemprego, de um problema na família, ok? Esse monte aí, você aí risca e põe o nome do Golias da tua vida. De certo vos digo que qualquer um que disser a este monte, saia daí e lança-te no mar, grifado ali, ó, e não duvidar em seu coração, se não crer que será feito aquilo que está dizendo, o que disser lhe será feito. Por que às vezes a gente fala e não rola? Porque há dúvida no coração. Por que há dúvida no coração? Porque a nossa vida humana, almática, foi educada
só com problema. Por exemplo, falei aqui semana passada, se você vai ao médico, o médico te dá um laudo e diz assim, olha, se eu fosse você, eu ia fazer um exame em tal lugar, porque o que eu estou vendo aqui é que você está propenso a ter esse tipo de enfermidade. Qual? Esse aí, ó. Por quê? Porque a tua mãe teve, teu pai teve, teu avô teve, tua avó teve, não sei quem teve, outro teve, o outro teve. Mas eu tenho? Não, você ainda não tem nada. Mas o que a gente pensa de cara? Aí eu vou lá e vou cortar meus seios. Porque a gente só pensa negativamente. Você já reparou que você só pensa negativamente? Porque você está mais alimentado na carne do que no espírito. Então, são dois animais. Alguém já disse isso, né? O animal que comer mais vai matar o outro. Você é carne e é espírito. Você alimenta a carne pra caramba. Notícia ruim, incredulidade, um montão de coisa. E na hora de alimentar o espírito, você tem dificuldade, está chovendo, pô, na hora de eu sair, caiu o motoró, não vou hoje para a igreja não. Aí perde de ouvir, né? E tal. Aí o espírito fica... E a carne? Malhadona, né? Barriguinha de tanquinho. E o espírito? Todo gordão. Aí quem vai ganhar a luta? Quando aparecer um laudo médico dizendo que você está propenso a... Não disse que você tem, falou que você está propenso a... Eu estou propenso a quê? Você está propenso a ter tudo que teus antepassados disseram. Eu não recebo essa maldição na minha vida. E você? E aí você começa a combater. Pá, pá. Não estou dizendo que você vai desprezar. Eu estou falando para pessoas inteligentes, espiritualmente também. Mas a dúvida no nosso coração vem porque a informação que a gente tem na nossa carne é muito mais potente. E durante o dia, a gente recebe informação na carne toda hora, em todo lugar, é na televisão, é no rádio, é na internet, então nem se fala. E isso você se alimenta e acaba acreditando. E, na verdade, Jesus não está de acordo com isso não, gente. O que ele está de acordo? Ele está de acordo com o seguinte, você tem uma situação? Tem. Fala para esse monte sair daí da tua vida. Não, eu declaro que eu estou livre disso, eu declaro que eu estou livre disso. E não duvide no teu coração. Então você tem que reprogramar a tua mente com coisas boas. Davi, quando apareceu o Golias, diz que Golias estava afrontando o povo de Israel 40 dias, de manhã e de tarde, 2 vezes ao dia. Já pensou? O cara fortão, 3 metros de altura, tem homem aí nesse negócio? Vem aqui me encarar de manhã. E o pessoal de Israel lá escondido, não tinha nenhum valente. E de tarde apareceu o Golias. Quem é valente aí? Vem me encarar. Quem ganhar a luta, ganhou sobre o outro povo e tal. E todo mundo escondido. Aí apareceu o Davi, um pequenininho. Não era de guerra, era pastor de ovelhas, músico, tranquilão, com calma. Mas por que ele encarou o Golias? Porque ele não tinha essa referência de derrota que você tem. Ele não via Fantástico. Nada contra a Globo. Também nada a favor. Não é? Né? Ele não comia isso. Sabe o que é que ele comeu? Ele foi lá e perguntou, vem cá, o rei Saul está oferecendo o quê para quem matar o gigante? Ó, a filha. Opa! Ele não viu se era bonita ou feia. Porque aí é um risco, né? Aí ele não viu. Não, está oferecendo a filha, está oferecendo não sei quanto, e está oferecendo que vai isentar de imposto para sempre o pai dessa família, daquele que matar o gigante. Então o Davi ficou com isso na cabeça. Ele teve, em outras palavras, para que você não me malinterprete, ele teve uma programação mental daquilo que ele queria, daquilo que ele estava afim, né? Daquilo que ele estava pensando, e aquilo que ele estava pensando foi aquilo que ele foi buscar.
Ele não teve uma notícia assim, alguém lutou contra o gigante e esse gigante matou todo mundo, estraçalhou, avacalhou, acabou. Não, ele não teve essa má notícia do Fantástico. Ele ficou com essa ideia aqui. Então, programe a tua mente com isso. Qual é o futuro que você quer para você agora? Qual é o futuro que você quer viver? Comece a pensar nele, comece a imaginar nele, comece a ver as cores dele, comece a chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Um emprego melhor, um emprego mais excelente, um emprego em outra glória. Você recebe, abençoado? Não veja. Por exemplo, assim como eu faço. Às vezes a gente está ministrando, a pessoa sai no meio da ministração, tranquilo. Eu penso assim, em vez de eu pensar, puxa, está chato pra caramba, eu falo, não, está tão bom que ela foi buscar mais. Eu aprendi isso com um amigo meu. Então, a chave é não duvidar no seu coração. Diga para quem está do teu lado, não duvide do poder de Deus. Mas também Jesus ensina como orar. Aí é declarar, ok? O próximo verso, 24, Jesus ensina como orar. Por isso lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, significa que oração para ele, para Jesus, é pedir em oração, creiam que já o conseguiram e o receberão. Você recebe essa palavra? Então, para Jesus, orar e pedir é a mesma coisa. Terminando, qual é a conclusão aqui? O Senhor nosso Deus está pronto para te atender. Prontinho, o problema não é Ele. O problema é quando nós não usamos a ferramenta correta. Por exemplo, quantos aqui creem em Deus? Levante sua mão. Diga comigo, eu creio em Deus. Crer em Deus não é só crer naquilo que Deus é capaz de fazer pela gente. Aliás, isso aí é até desnecessário, às vezes, muitas vezes. Crer em Deus é crer que aquela orientação que Ele está dando é capaz de funcionar de acordo como Ele diz que funciona. Vamos trocar isso aqui em outro exemplo. Eu não sei se você joga um esporte. Tênis tem uma posição certa. Eu não jogo tênis, mas eu já vi um instrutor falando. Tem uma posição certa. Qualquer um sabe pegar a raquete e dar uma porrada na bola. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Qualquer um. Então você, poxa, tem essa saúde perfeita. Aí você pega aquela bola lá e pô! E joga. Bate lá. Ah, legal, tá. Aí você está jogando. Aí vem o instrutor e fala assim, você tem que ficar assim, tem que abrir a tua perna, a tua cadeira, abrir o braço, deixa a bola bater no chão, imagina a distância entre a tua mão e a parte útil da raquete, e aí, quando a bola passar ali, você pega nela. Pô, ok. Não, pode deixar que eu sei. Espera aí, confia no que eu estou te dizendo, que você vai ver que dá certo. Aí você se submete àquela instrução e você vai ver que aquela potência que você queria dar na bola, ela só vem se você fizer aquilo que o instrutor está dizendo. Claro? Sim ou não? Isso é crer em Deus. Como? Deus falou assim, faça desta maneira que você colherá. Então eu creio que essa instrução é capaz de me trazer a perfeita colheita, porque Ele diz que é assim. Mas nós temos a mania de pegar um atalho. Não, Deus está falando outra coisa no meu coração. Não, mas aí não tem nada a ver falar no teu coração ou no meu. Ele falou aqui, está escrito isso. Tudo que você pedir em oração, crê que já conseguiu e você vai receber. Simples assim. Talvez por ser simples, é que muita gente tem dificuldade. É muito simples. Não tem que espetacularizar nada, se não crer nas instruções que Ele nos dá, através dessa palavra. Você recebe?
Eu gostaria que você se alimentasse essa semana com essa palavra e com essa instrução, experimentasse viver dessa maneira e domingo que vem você me contasse o resultado. Quantos estão de acordo? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.